dia. Hoje é terça-feira, né? Deve ser 23, eu acho. Vamos retornar à leitura. Eu parei ontem. Então, o que acontece quando a gente morre? Vou dar continuidade, tá? Processo ativo de morrer e a dissolução dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos, né? Mas aqui tem tipo um poemazinho, uma frasezinha, uma reflexão que é da pessoa Rabindranath Tagore, que eu não sei falar inglês. Cintilante é a água em uma bacia. Escura é a água no oceano. A pequena verdade tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. É uma coisa que tem que refletir para saber entender o que o autor, não a autora do livro que colocou, mas a pessoa que colocou aqui, ó, que ela botou. O que quer dizer com isso aqui? Cintilante é água em uma bacia. Escura é água no oceano. A pequena verdade tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. Então vamos lá. Os orientais nos falam dos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar, como parte da natureza. Todos somos feitos dele. Quando morrermos, ocorrerá a dissolução dos elementos que compõem o nosso corpo. Se pensamos na dissolução da terra, é mais ou menos óbvio que se trata da questão física, concreta, na pele, ao longo do processo de doença. Ela ocorrerá mais ou menos rapidamente, a depender da agressividade da doença. O corpo começará a se desintegrar. Depois virá a dissolução da água. Biologicamente falando, a pessoa tende a ficar mais desidratada, faz menos xixi, diminui a produção de fluidos corporais, de secreções e enzimas, do tubo digestivo e dos brônquios. As mucosas ficam mais secas. Pelo processo de desidratação. A medicina sabe hoje que é muito mais confortável para as pessoas morrerem levemente desidratadas. Normalmente, se o paciente for levado para a UTI, nessa etapa da degradação física, poderá alcançar um nível quase suportável de desconforto. Isso ocorrerá porque a tendência dos médicos ignorantes sobre o processo ativo de morte é inundarem-no de líquidos, e as consequências serão muito catarro e pele muito inchada e dolorida. Os rins pararão de funcionar, porque esse é o momento de não produzir mais urina. Os rins respeitarão o processo de dissolução da água, mesmo que os médicos não o façam. Essa situação torna quase invisível a uma morte natural. Imagine a luta de um corpo que morre contra toda essa saga de intervenções que só atrapalham, pois não podem impedir nada. Pacientes que experimentaram a etapa da dissolução da água têm certo processo de comportamento muito característico. Tendem a ficar mais introspectivos, olham para dentro de si e para dentro da própria vida. Chega o momento da verdade, de encarar com honestidade o caminho percorrido. Nessa hora alguém pode prescrever um antidepressivo. Sabemos que não se pode ficar quietinho e pensativo na sociedade de hoje. Seremos rapidamente questionados. O que está acontecendo com você? Você não pode desanimar. Você tem que lutar. Tenha fé. Parece não ser permitido olhar para o sentido de tudo. O
o que está acontecendo e buscar a nossa essência de vida. Mas a revelia das imposições da sociedade e dos antidepressivos, o processo de dissolução da água acontecerá com todos. Se estiver em um momento assim, o antidepressivo for prescrito sem indicação verdadeira, o paciente sofrerá ao revisitar seus caminhos e suas escolhas, mas tampouco conseguirá ser feliz e sentir realizado com o que lhe restou. Os sentimentos e os estímulos emocionais chegam a um paciente mal medicado, envoltos em celofane. Haverá apenas a ausência de sentir o que quer que seja. Só vazio acontece. Esse paciente não sente frio, calor, não sente emoção, não sente nada. Suponhamos então que não tenham passado antidepressivo, que a pessoa vá ficando um pouco mais triste. Então a família fala: você está triste? Não está reagindo? Sim, está reagindo. Está reagindo internamente, mergulhando no fundo como nunca antes, buscando a si mesmo dentro da própria ciência, porque nesse momento o que está se aprofundando, dando a própria essência, começa a dissolução do fogo. É desse aprofundar-se que o paciente emerge pleno na dissolução do fogo. Cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas ainda é tempo de vida. Sempre há tempo para ser o protagonista da própria vida. Mas a dissolução do fogo, encontramos o espaço de manifestação mais pleno dela. Estamos caminhando para o fim, mas para o caminho fica mais belo e mais cheio de vida. Se cada uma das nossas células percebe o fim, poderíamos pensar que haveria um caos de desespero, um estado de pânico celular e um colapso absoluto. Não, isso não acontece. Se tivermos sempre essa conexão com a nossa consciência celular, estaríamos vivendo o tempo inteiro em harmonia e equilíbrio. Quando cada uma das células se dá conta de que seu tempo aqui está se encerrando, elas se esforçam por mostrar pela última vez seu melhor estado de funcionamento. Então, as células do seu fígado se tornam hepatócitos exemplares e as do seu pulmão incrivelmente hábeis em realizar as trocas gasosas das células do seu cérebro despertam. Aqueles neurônios todos que nunca foram usados acordam e, curiosos, observam o cenário e dizem: deixe-me ver o que está acontecendo. De repente, todo o seu corpo funciona bem. E o que então acontece com a pessoa? Vou parando por aqui. Aos leitores, deixa aí no vídeo, nos comentários. Vocês que passam pelo vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem o canal e deixa aí as suas experiências de leitura. E me faça aí uma interpretação do que foi lido hoje aqui, porque eu sou uma leitora, eu sou uma leitora porque eu estou lendo, mas cada um tem a sua interpretação do que você entendeu dessa leitura. Para quem escreveu, que é médica, ela sabe perfeitamente, falando sobre a dissolução, a desidratação, falando sobre a finitude dos órgãos, que não funcionam como nós pensamos, né? Que os médicos, quando uma pessoa está no estado de finitude e desidratação, eles dão bastante líquido, né? Para o paciente. Só que os seus órgãos entendem que estão parando, que eles não estão pedindo ou precisando de mais líquido, eles já estão numa reta final.
Então, o excesso de líquido para eles seria algo que ia lhe prejudicar mais e cansativo e doloroso, porque eles estão no processo de finitude e entendem que estão findando. Então, nós estamos aqui nesta vida numa viagem, sabe? E nessa viagem é comparada como um trem. Essa viagem é comparada como um trem. Cada um chega na sua próxima parada. E esse momento nós não sabemos. Apenas o Criador, o Deus Todo-Poderoso, sabe quando chegará a nossa próxima estação. E eu não quero deixar essa reflexão como algo ruim, como morte, mas sim para você refletir que nós devemos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível e não nos apegarmos, ficar apegado às coisas terrenas, porque estamos aqui apenas de passagem. A nossa vida eterna não é aqui. Aqui estamos apenas por algum período de tempo. E quando Deus nos chamarmos, chegará a vez de cada um. É um sofrimento, né? É algo muito difícil nós, seres humanos, aceitar. É muito fácil falar. Existe uma distância do falar, o sentir e o agir. Mas aqui é apenas uma reflexão. Não é o que eu desejo nem para mim, nem para todos. Mas, infelizmente, é que um dia todos nós vamos chegar na finitude. E eu vou continuar lendo esse livro porque eu gosto de ler, reler e entender o que eu estou lendo. É exatamente assim. Que vocês compartilhem aí as leituras, se vocês têm o hábito de ler. Se não tem, voltem a ler e deixa aí suas reflexões. Fala um pouco também sobre essa leitura de hoje. Ficarei muito feliz, responderei os comentários e vamos interagir. Vamos ser aqui, um canal de reflexão e leitura diária, tá bom? E que seja, que não para a tristeza, mas para o nosso aprendizado, conhecimento sobre nós mesmos, tá bom? Sobre a finitude da vida, sobre as alegrias e sobre a vida, de como você vive a sua vida. Como é que você vive a sua vida? Porque muitas pessoas falam, eu quero viver muito, mas elas fazem totalmente o contrário para uma pessoa que quer viver muito, sabendo que ela está apenas acelerando esse processo. E nós não precisamos acelerar algo que já está determinado. E é isso.